Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos, quem não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário e que compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham conhecer aí o nosso canal, o nosso conteúdo, até porque a gente sempre dá dicas aqui de estudos bíblicos aí, ou para estudos bíblicos, e aí seria interessante que essas pessoas tivessem acesso, é claro, ao nosso conteúdo. E hoje eu vou tratar de um assunto aqui que eu já falei há alguns anos atrás, mas vira e mexe alguém faz a pergunta nos comentários mesmo dos vídeos. A gente tem muitas perguntas relacionadas ao que eu vou tratar aqui hoje, né, que é sobre exegese. O que eu percebo que nesses últimos anos, graças a Deus, né, está havendo uma procura muito grande nesse assunto, né, sobre esse assunto, exegese. E, e aí você vai ter muitas dúvidas sobre quais materiais usar, como fazer exegese, no caso, quais as bíblias que a gente deve usar, quais os materiais que a gente deve comprar, então, ou seja, são muitas dúvidas. Aí o que eu estou falando aqui é exatamente aquilo que as pessoas nos perguntam. E é claro que eu ouço muito por aí também, né, nos grupos de WhatsApp, né? Onde a gente trabalha um pouco desse assunto, tá bom? Vou baixar o volume aqui do notebook. Então é isso. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trazer para vocês algumas dicas de materiais que talvez você já tenha alguns em casa e aonde você pode começar a pensar em fazer exegese. Claro, é, não uma exegese propriamente dita, porque aí só um especialista mesmo é que pode fazer uma exegese como ela deve ser feita, de um versículo, de uma perícope, de um capítulo, enfim, da divisão que ele escolher ali para fazer a exegese, até porque é assim que começa, você tem que delimitar o texto que vai fazer a pesquisa inicial. Porém, o que eu vou fazer aqui, as dicas que eu vou dar é para um ensaio exegético. Ou seja, são os primeiros passos de uma exegese, onde depois você pode até ampliar esse trabalho. Eu digo porque eu fiz assim no passado, né? E hoje eu já consigo fazer um trabalho mais aprofundado um pouco do que há 4 anos atrás. Isso graças às dicas que eu ouvi, que muitas eu vou também, no caso, falar aqui, e aos materiais que a gente foi adquirindo. Alguns eu já tinha e outros eu tive que comprar, é claro, para poder chegar a esses resultados. Então é isso. Gente, eu vou trabalhar aqui mais ou menos uns 7 pontos aonde você deve, no caso, pegar aí, né? Você deve anotar para poder tentar fazer aí esse ensaio exegético, né? São dicas preciosas aí. Vamos lá, pelo menos é isso que eu faço aqui. Gente, a primeira coisa que você tem que saber, que você tem que ter, na verdade, para poder começar a pensar em fazer um ensaio exegético, é ter traduções bíblicas diferentes. Você não pode fazer em apenas uma tradução, fica praticamente impossível. No caso, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 ou mais traduções para você trabalhar, para você comparar aquela passagem que você delimitou para pesquisar. Eu vou só dar aqui um exemplo. Eu tenho a NA, que é a Nova Almeida Atualizada. Né? É uma Bíblia simples essa daqui, não é uma Bíblia de estudo, você pode ver aí, ó, um texto simples. E eu comprei essa Bíbliazinha aqui, por quê? Porque exatamente para isso, para comparar tradução. Por quê? Porque eu já tinha a ARA antiga, tá? E essa daqui ela é como se fosse a nova ARA. Então, para comparar com a ARA antiga. Olha só que coisa. Fora isso, é claro, eu ainda tenho a Bíblia NVI, que já tem uma outra proposta, e eu tenho a ACF, que são, eu estou falando das principais Bíblias que eu uso hoje, tá? E ainda tem a King James 1611 também, que ela caminha ali por fora, também nessa questão da comparação. Então, todas essas traduções aí eu uso
para fazer uma primeira leitura, olha só, daquela, no caso lá, daquele texto. Então eu tenho que ler aquele texto 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder entender bem ele. E assim depois eu vou partir para a pesquisa maior. Então esse é o primeiro ponto, é você ter traduções bíblicas diferentes umas das outras. Um outro ponto interessante também que eu quero aqui destacar, que muitas pessoas elas ignoram, mas eu não, porque eu vejo um certo valor nesse tipo de material, que são as bíblias de estudo. Não todas, é claro. Existem bíblias de estudo que são bombas por aí, né? Que não serve para nada realmente, para esse tipo de trabalho. Mas, porém, você tem algumas bíblias que ela vai trabalhar muito bem nessa questão exegética. Uma das bíblias que eu quero indicar aqui para esse tipo de estudo é a Bíblia Shed. Uma das. A Bíblia Shed, para quem tem a Shed, sabe que ela trabalha com termos originais, tanto hebraico quanto grego. E aí ela tem as suas notinhas ali, né? Onde ela vai ajudar aqueles que não têm acesso à língua original. Então a Shed, ela é bem simples, mas a proposta dela é essa. É ajudar na exegese. Fora que ela tem as introduções de cada livro, que também é importante para o trabalho exegético, é você ter todo o contexto do livro. Vamos que eu quero estudar em João 14. Sim, mas João foi escrito por quem? Quando? Para quem? Onde? Então tudo isso daí está na introdução do livro, ou mesmo nas notas de rodapé, mas mesmo nas introduções. Então por isso que você tem que ter acesso a algumas bíblias de estudo. Então a Shed foi a primeira que eu indiquei, mas eu quero indicar aqui uma outra, que ela vai te dar o contexto histórico-cultural daquela passagem também, que é uma outra parte importante no trabalho exegético. E, no meu ponto de vista, a melhor Bíblia que vai trazer esse conteúdo histórico-cultural é exatamente a Bíblia arqueológica. Eu soube que ela não está mais à venda, né? Não tem mais, ou se ela tem, está bem caro, não sei. Mas ó, olha só, essa Bíblia aqui ela é fantástica para esse trabalho. Você vai ter muitos artigos históricos culturais aqui, as notas delas são voltadas para isso, entendeu? Ela vai ter muita informação histórica daquele livro ali e também a arqueológica. Isso daí, cara, para quem está fazendo uma exegese, é indispensável você ter acesso a essas informações aí, tá? Então, eu estou aqui indicando essas duas Bíblias. Pode ter outros por aí? Pode. Por exemplo, a Bíblia Palavra-Chave, ela é também indispensável. Inclusive, ela estava aqui, ó. Ela entra também nessa lista de Bíblias que você pode usar também para o estudo exegético. Mas existe um outro tipo de material que você também precisa. Introduções à Bíblia. São livros de introdução à Bíblia para, é claro, vocês, no caso, poder entender como que a Bíblia foi escrita e os seus períodos, os seus autores, a mensagem da Bíblia em geral. Então, um livro como esse daqui do Paulo On, ele é indispensável. Existem várias introduções bíblicas, né? Que é fantástico, até pela leitura dele, que é muito fácil. Não pode faltar também para um trabalho exegético. Olha só. Mas existe também as introduções, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Também, porque já é pautada mais, já tem um foco maior naquele testamento ali. Por exemplo, eu tenho isso daqui, ó, do Novo Testamento. Eu tenho outras, inclusive, né? Eu tenho... Deixa eu ver aqui do Novo Testamento. Porque como eu foco mais no estudo do Novo Testamento, é claro que eu vou ter mais do Novo Testamento. Tem essa outra aqui também. Enfim, aí fica a seu critério escolher uma boa introdução ao Novo Testamento e começar os seus estudos aí, tá bom? Então é o seguinte, para quem... Veja que eu ainda não falei em grego e em hebraico praticamente, né? Agora que nós vamos entrar aqui nessa questão aí, ó. É claro que é impossível você fazer uma exegese sem ter acesso à língua original. Ah, mas o cara não sabe grego, não sabe hebraico. Bom, tem uma saída, que é você comprar interlineares. O que são interlineares? São, no caso, a Bíblia na língua original e em português, no caso. Então, esse aqui, por exemplo, tem o interlinear do Novo Testamento, né?
onde a gente vai ter o texto grego e abaixo você vai ter a tradução imediata e do lado você vai ter uma tradução mais arrumadinha ali, tá? Então isso daqui, mesmo que você não tenha tanta habilidade no grego, mas esse material ele pode ajudar no começo de um trabalho exegético, né? Até porque você tem que ter contato, como eu falei, a língua original daquele testamento onde você está trabalhando. Se você já tem uma certa habilidade, já lê grego, já lê hebraico, então você precisa realmente ter a Bíblia na língua original mesmo. Por exemplo, a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica mesmo, não é interlinear não. Isso aqui para poder fazer a análise na Bíblia na língua original mesmo. Uma outra que eu tenho aqui também, esse outro Novo Testamento grego aqui, ó. Isso aqui é o da SBU, então eu tenho o da SBU e eu tenho o majoritário ali para poder ajudar nas pesquisas aí. Além disso, eu tenho a Septuaginta, ó, que é o Antigo Testamento, mas em grego, não em hebraico, né? É a tradução mais antiga do Antigo Testamento. Parece redundante, né? Mas é isso mesmo. Então, você tem que trabalhar com essas versões e traduções do texto bíblico na língua original. E é claro, você tendo acesso a esses materiais, você tem que ter também os léxicos ou os dicionários bíblicos. Vamos lá. Primeiro, para quem não tem tanta habilidade no grego, né, você tem uma saída para estudar o termo grego. Qual é? É o Novo Dicionário Internacional de Teologia. Claro que essa minha versão ela é aquela bem assim resumida, né? Mas foi a mais barata, foi aquela que eu pude comprar. E para quem está começando nesse trabalho exegético, é uma boa saída. Até porque você procurar as palavras nele, você pode procurar o termo grego mesmo, ou seja, para quem tem mais habilidade, mas para quem não tem, não sabe ler grego, ele tem um índice das palavras em português. Então você vai lá nesse índice em português e ele vai te dar as palavras no grego. A mesma coisa serve para o do Antigo Testamento no hebraico. Do mesmo jeito também você procura as palavras em português e ele vai te dar ali o termo em grego ou em hebraico, no caso, com a explicação dela para que você faça o seu trabalho exegético. Tá vendo aí? Então, é tudo uma questão de saber trabalhar, né? As dicas que eu estou dando aqui é para um começo de um trabalho exegético, né? O que eu chamei aqui de ensaio exegético. E desse ensaio, com esses ensaios, né, você vai aprendendo as técnicas e vai aprimorando esses estudos depois. Então você tem o dicionário, mas para quem já lê grego mesmo, então você vai ter os léxicos, né? Aí você tem esse daqui, hebraico, né? Que é o dicionário hebraico do Antigo Testamento. Eu tenho outros também, só estou apontando um aqui para dar como exemplo. E esse daqui do Novo Testamento também, ó, que é o melhor léxico do grego do Novo Testamento. É esse daqui da SBB, tá? Esse aqui é fantástico, até porque ele é grande, né? Então ele é muito bom mesmo. E deixa eu ver mais, qual outro ponto? Ah, tá. E por último, é claro, não pode faltar. Você está ali estudando aquela passagem, tal. Você precisa de comentários bíblicos. Até porque as Bíblias que eu aqui indiquei agora há pouco, as Bíblias que tem notas embaixo, né? Aquelas notas vão ser muito resumidas. Então você precisa, para ter, no caso, um conteúdo mesmo exegético vasto, você precisa de comentários bíblicos. Isso é indispensável. Por exemplo, existe essa coleção aqui, ó, de comentários exegéticos. Então, para uma exegese, você tem que ter um comentário exegético ou uma coleção de comentários exegéticos, técnicos, para te dar o rumo certo do seu estudo. Aí existem essa coleção, mas tem outras também por aí. Essa daqui é apenas um exemplo. Você tem a da Shed, você tem o Champlin, que ele fica ali no meio termo, né? Eu tenho aqui o do Antigo Testamento. O Champlin é bom porque, cara, ele comenta muita coisa mesmo.
O livro de Champlin, por exemplo, o comentário ele é grande, ele divide, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui o do Pentateuco. Olha só o tamanho disso, o comentário que eu estava mostrando. Olha a diferença aqui. Olha a diferença do Champlin para esse aqui. E o Champlin é o seguinte, além dele ter uma fonte pequena, ele ainda dividiu em 2 colunas, meu amigo. Em 2 colunas. Então, você vai ter a Bíblia na língua original também, é claro, nele aqui. Então, você tem um trabalho exegético também. E ele trabalha muito também a cultura, a história, a filosofia. Então, o Champlin, ele copiou tanto que às vezes ele passou do ponto. Mas é aquela coisa, Champlin você tem que saber filtrar, mas ele pode ser útil também nesse trabalho aí. Mas existe um outro comentário também que, para mim, esse daí também, como eu falei, ele tem que estar nessa lista, que é o comentário histórico-cultural. Como o nome já diz, né? Ele vai trabalhar a história e a cultura da época. Então você tem esse aqui do Novo Testamento e tem o do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar todos os capítulos da Bíblia praticamente, com todo o contexto, tipo aquelas passagens que você lê ali e não consegue entender muito bem. E aí não é só grego e hebraico. Não, você tem que saber também o contexto. E esse comentário ele vai ajudar exatamente a isso, a te dar, a clarear, né, a tua mente sobre aquela passagem. Então, por isso que esse comentário ele é importante. Então, você tem que ter um comentário bíblico, no caso esse daqui exegético, e um histórico-cultural também, para somar os dois. E aí, meu amigo, depois disso aqui você vai fazer um trabalho exegético muito interessante em cima ali daquela passagem que você selecionou no início. Então é isso, eu acho que não deve ter faltado alguma coisa aqui, é claro, né? Eu fiz esse vídeo aqui às pressas, foi uma ideia que eu tive agora e aí eu já fui gravando. Então é isso aí. Diga aí o que foi que vocês acharam desse conteúdo e também aquilo que faltou nesse vídeo, os livros, os materiais que tipo vocês têm e eu aqui não mostrei aqui, que pode ajudar também a outras pessoas. Então tá aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe os nossos estudos, né?